Coreia do Sul, o país perfeito dos doramas, tecnológico, o lugar dos sonhos. Mas será que é tudo tão perfeito assim? Tudo que você vê nos doramas é real? Eu creio que não. E hoje eu tô aqui para te mostrar um lado mais escondido da Coreia. Um lado pobre, onde as pessoas são esquecidas e deixadas de lado, em meio a um mundo falso. Num vídeo passado eu falei sobre algumas favelas no Japão e o vídeo teve muita repercussão. Eles gostaram bastante. E eu sei que vocês têm muito interesse no lado mais escondido de países assim, mas como eu disse lá no vídeo, esses doyagais são diferentes de favelas. Eu mostrei que no Japão ainda tinha alguma ordem, mas em Gurion a situação é muito mais caótica. Hoje você vai conhecer uma favela de verdade. E eu te garanto que você vai ficar de queixo caído com o que você vai ver aqui. Meu nome é Simon, e se inscreve aí que a gente tá rumo aos 50 mil inscritos. Então, para começar essa história, a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos falando de Gangnam, que é um bairro super chique de Seul, a capital da Coreia. E provavelmente você já ouviu falar por causa do clipe Gangnam Style. Gangnam é um lugar de luxo, onde fica o dinheiro da Coreia de fato. Com ruas cheias de carros importados, prédios modernos e onde a elite da sociedade coreana vive em apartamentos que custam muito mais do que a maioria de nós poderia ganhar em toda a vida. Mas o que ninguém te conta é que a poucos metros dali existe um lugar completamente diferente, Gurion, ou como muitos chamam, a última favela de Gangnam. Sim, eu sei que é difícil imaginar que uma das regiões mais ricas e glamorosas da Coreia do Sul, que inclusive é palco de vários doramas de marcas de grife, tem uma favela bem ali do lado. E não é uma questão de exagero. A separação entre o luxo e a miséria é quase literal. Uma rodovia de 6 pistas separa esses dois mundos completamente opostos. De um lado, você tem prédios com janelas de vidro espelhado, ruas limpas e shoppings de luxo, e do outro, você tem barracos improvisados, estradas de terra e pessoas vivendo em condições que parecem de outro século. Mas como que isso tudo começou? A história de Gurion começa lá por volta dos anos 1988, na época dos Jogos Olímpicos de Seul. E eu já vou te explicar o contexto disso. A criação de Gurion não foi um acidente, ela não surgiu do nada. Tudo começou com o desenvolvimento urbano de Seul, que estava crescendo bastante nos anos 80. Naquela época, a Coreia do Sul estava passando por uma transformação muito grande e queria mostrar ao mundo que tinha se reerguido da pobreza e da guerra para se tornar uma potência moderna. Isso aqui até rimou, né? E o que representaria melhor esse crescimento do que uma Olimpíada? Quando Seul foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos em 88, o governo coreano entrou em um modo de limpeza total. Eles estavam determinados a mostrar uma cidade perfeita, sem qualquer traço de pobreza ou áreas degradadas. Então eles começaram a despejar em massa essas pessoas que viviam em comunidades mais pobres. E não era uma situação negociada ou tranquila, não. Eles simplesmente chegavam e demoliam as casas, muitas vezes sem nem oferecer uma solução decente para onde essas pessoas iriam morar depois. O que importava naquele momento era a imagem que Seul ia passar para o mundo, e não o bem-estar das pessoas que viviam em lugares mais vulneráveis. E foi assim que milhares de famílias de baixa renda acabaram sem teto. E sem ter para onde ir, essas pessoas migraram para áreas que ficavam fora do radar do governo, longe dos olhos dos turistas e das câmeras internacionais. E um desses lugares foi Gurion. Lá, eles montaram barracos improvisados, juntando o que tinha ali pelo lugar, como pedaços de madeira, telhas velhas ou qualquer coisa que pudesse servir de abrigo. O que começou como uma solução temporária acabou se tornando o lar definitivo para muitas dessas pessoas despejadas. O que torna a história de Gurion ainda mais dolorosa é que, enquanto a cidade de Seul prospera e se moderniza ao redor,
esses moradores foram ficando cada vez mais esquecidos. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. Gangnam, que é o bairro no qual Gurion faz parte, se transformava no coração financeiro e comercial da cidade. Atraiu muitas empresas, bancos e a elite coreana. Enquanto isso, os habitantes de Gurion viam seus barracos ficando cada vez mais deteriorados, sem nenhum tipo de assistência real do governo. Era como se eles não existissem. Esse desenvolvimento rápido de Seul trouxe muitos benefícios para o país como um todo, mas também teve um preço muito alto. Grupos sociais inteiros foram marginalizados, jogados para as periferias, enquanto o centro da cidade só brilhava. Gurion é o exemplo mais claro dessa marginalização. Eles são o lado B da modernização de Seul, aqueles que foram deixados para trás enquanto o resto da cidade avançava. E o mais impressionante é que, até hoje, Gurion ainda está ali, decadente, sim, mas ainda resistindo. A promessa do governo de realocar os moradores e transformar a área em moradias melhores nunca saiu do papel. Porque ninguém consegue chegar a um acordo sobre o que fazer com a terra. De um lado, as autoridades querem transformar a região num novo bairro de luxo, e do outro, as associações de moradores, e mesmo com essas condições precárias de vida, lutam para manter suas casas. E é muito triste ver que a promessa de uma Coreia moderna nunca se cumpriu para essas pessoas. E como que é a vida dessas pessoas nas favelas? Agora que você já sabe como o Gurion surgiu e como o governo praticamente esqueceu essas pessoas no crescimento de Seul, nós vamos entrar um pouco mais no dia a dia dos moradores e tentar entender como que eles vivem nesse lugar. Gurion é um lugar onde cerca de 2.500 a 4.000 pessoas vivem. E esses números são apenas estimativas, porque nunca foi feito de fato um levantamento oficial. É como se esse pedaço de terra fosse invisível para as autoridades. E a maioria dessas pessoas são idosos empobrecidos, muitos vivendo isolados da sociedade. Eles não têm o luxo de pensar em aposentadoria ou em como vão passar o resto da sua vida em tranquilidade, como se vê em certas partes mais ricas da Coreia. Ao contrário, a preocupação aqui é bem mais básica. Onde vou conseguir o próximo prato de comida, ou como evitar que a minha casa caia em cima de mim no próximo inverno. As moradias nessa favela são extremamente precárias. Isso não é um exagero. As casas variam entre 16 a 100 metros quadrados. E para você ter uma ideia, 16 metros quadrados é quase o tamanho de um quarto minúsculo. São barracos feitos de materiais improvisados, como plástico, metal e até lonas, e muitos desses materiais são inflamáveis. Isso coloca os moradores em um risco constante de incêndios. Aliás, incêndios em Gurion não são um fenômeno muito raro. Já houveram alguns casos bem graves, como os que aconteceram em 2014 e 2017, e destruíram várias casas e deixaram pessoas desabrigadas novamente. Imagina você viver numa casa que, além de apertada, não tem um sistema elétrico seguro, nem um isolamento térmico adequado.
No verão, o calor é insuportável, porque os barracos absorvem todo o calor, e no inverno o frio entra pelas frestas das paredes, tornando o ambiente gelado e perigoso. E nesse caso, você tem idosos que em qualquer sociedade já são vulneráveis, vivendo em condições horríveis para qualquer pessoa. Além disso, muitos desses moradores não têm nenhum tipo de trabalho formal. Eles dependem de trabalhos informais, de bicos, e quando eles conseguem alguma ajuda, elas vêm de ONGs ou de associações locais. Sem ter uma renda estável e com pouca ou nenhuma assistência do governo, até sobreviver se torna uma luta. E não existe nenhuma rede de apoio ou nada do tipo como deveria haver para pessoas nessa situação. Outro detalhe importante é que, como não existe um levantamento oficial de quem mora ali, é muito difícil para as autoridades, para as ONGs e outros grupos saberem exatamente quem precisa de ajuda. Não existe uma base de dados que permita entender o perfil da comunidade, o que dificulta bastante a criação de políticas públicas, projetos sociais ou qualquer coisa que realmente ajude. É como se Gurion fosse uma terra de ninguém quando se trata de números e dados. E sem esses dados, eles são invisíveis. Essas pessoas não recebem ajuda, e sem ajuda, a situação continua a mesma ou só piora. Enquanto isso, o mundo ao redor de Gurion continua a girar. Gangnam sempre segue com seus prédios imponentes, com a dancinha do cavalo, os carros de luxo cruzam as ruas e a vida moderna segue em frente. Mas ali, bem do outro lado, em Gurion, os desafios são reais. A gente costuma pensar na Coreia como um país tecnológico e próspero, e de fato ela é. Mas também é um lugar onde as pessoas, como os moradores de Gurion, são deixadas para trás, no limite da miséria, enquanto o resto do país avança sem notar isso. E talvez você esteja se perguntando, ué, mas o governo não tenta fazer nada? Não tenta resolver essa situação? Bom, ele tentou algumas vezes, e foram atitudes meio catastróficas. Ou não tenta ou tenta errado. Pô, é difícil entender as atitudes da Coreia. Desde 2011, existe um certo plano para realocar os moradores e resolver o problema de Gurion. Mas aqui ainda está um grande impasse. Até hoje, mais de uma década depois, esse plano nem saiu do papel. Em 2015 surgiu um novo plano de demolir Gurion de vez e fornecer moradias subsidiadas para moradores. A ideia parecia ser a solução perfeita no papel: tirar as pessoas dessas condições de extrema pobreza e colocar elas em habitações mais dignas, com uma estrutura adequada e um mínimo de conforto. Mas na prática, o progresso foi, no mínimo, decepcionante. Para os moradores, a proposta de realocação pode até parecer uma promessa de esperança, mas ao mesmo tempo traz uma incerteza muito grande. Onde que essas pessoas vão parar? Será que realmente vão receber as moradias prometidas? Quanto mais o governo demora para agir, mais Gurion se deteriora. Os barracos ficam ainda mais frágeis, os riscos e a saúde dos moradores só fica cada vez pior. A cada ano que passa sem uma solução, a situação só piora e o governo fica ainda mais pressionado. Não porque tem um senso de responsabilidade social, mas porque a presença de uma favela como Gurion no meio de uma área rica como Gangnam é uma mancha na imagem de modernidade que Seul tenta passar para o mundo. Obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. Comenta aí o que você pensa sobre tudo isso, se você conhecia essa realidade, e se você quer conhecer as favelas do Japão, que eu já falei em algumas situações aqui. O vídeo está aparecendo aqui na sua tela, clica nele e a gente se vê lá.